Gravação. Bom, então, para quem não sabe, é hoje que nós adentraremos a matemática em psicologia, que é um assunto que eu sei que vocês adoram. Certeza que muita gente aqui veio fugindo de exatas, né? Não, professora, porque eu fiz psicologia porque eu não queria fazer conta. Sinto dizer. Você está no curso errado. Sem dúvida, não tem curso. Gente, curso que trabalha com pesquisa, ou seja, todos, tem como não estudar matemática. Como assim, Tayla? Nada de trancar o curso, viu? Que isso, gente? Que isso? Não, senhor. Muitas vezes, durante a nossa formação, a gente fica se questionando, né? Mas, professora, pra quê? Pra que estudar estatística? Porque eu, lindamente aqui em psicologia, querendo falar de coisas aí, de aspectos sociais representativos, e aí eu respondo com uma coisa que a gente conversou na aula de segunda-feira, né? Gente, a matemática, a estatística, nos dá dados da realidade. Nos dá aí uma visão diferente da realidade a qual a gente está habituado a visualizar. E uma das categorias de psicologia, né, um dos objetivos de se estar em um curso de psicologia é falar sobre essa crítica à realidade, a obter novas perspectivas de visualização da realidade, né? E por que não matematicamente? Ok? Então, peraí, vou passar um lenço umedecido aqui na minha cara. Então, gente, a matemática, ela vai servir, inclusive, vocês sabem disso, porque eu já falei umas trocentas vezes, para embasar as nossas intervenções. E, Alveni, se você não sabe como que você passou em estatística, novamente vocês vão entrar em contato com a estatística. Aula que vem, inclusive. Aula que vem a gente vai rever alguns conceitos estatísticos que vão servir. Assim, né? Mas, professora, hoje em dia não tem software que faz isso pela gente? Tem! A gente precisa, quando a gente vai trabalhar com instrumento, a gente precisa, sei lá, fazer os cálculos de coeficiente, tudinho? Não necessariamente. Existem softwares que fazem isso pra gente, porém, é bacana a gente ter ciência dos processos envolvidos na construção de um instrumento. Porque imagina só, você tá aplicando lá um teste, um instrumento, você não faz ideia de por que esse instrumento é confiável. Se alguém chega pra vocês e pergunta, beleza, mas você tá aplicando esse negócio aí em mim, esse negócio diz que eu tô com uma carga muito grande de estresse, mas aí, você tirou isso de onde? De onde que esse teste tira isso? Aí você vai precisar de falar de estatística, olha só, de acordo com a amostragem, de acordo com os critérios de validade, precisão, etc. Você fala bonito, a pessoa provavelmente vai entender metade do que você falou, você provavelmente vai entender metade, mas você deu um embasamento científico e aquela pessoa vai falar, ok, tudo bem. Agora eu percebo que esse instrumento é confiável, afinal de contas, foi feito um estudo por trás disso, após ler meu fer. Mas enfim, gente, psicometria, né? É uma mistura de psicologia, talvez, com métrica, né? Com medida. Então, obviamente, quando a gente fala de psicometria, psicometria é a medida em psicologia. Para quem leu o capítulo do Pasquale, né? O livro do Pasquale, o Pasquale, ele fala que assim, infelizmente, o que acontece muito é que quando a gente fala de psicometria e quando a gente fala de questões estatísticas, as pessoas atribuem sempre a teste, né? Ah, é psicometria, quer dizer que é teste, tem a ver com teste. E não necessariamente, né? Não é só relacionada a testes, mas a psicometria, que é quando a gente usa a matemática nas ciências,
humanas, né, nas ciências psicológicas, ela é utilizada em qualquer tipo de medida, não necessariamente em teste. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa de amostra, né, a gente entrevista, sei lá, 300 pessoas, né, a gente entrevista 300 pessoas e aí a gente quer saber dessas 300 pessoas, quantas delas foram aprovadas ou não em um determinado... se elas foram aprovadas ou não em determinada prova, enfim. Você necessariamente não está usando um teste, né? Você está fazendo uma medida. E essa medida é uma medida psicométrica. Outro exemplo, quando a gente monta um instrumento para pesquisa, né? Não necessariamente um instrumento teste psicológico, mas a gente monta um questionário, ou a gente monta um inventário, a gente monta ali uma entrevista. Vamos falar de questionário, para as pessoas responderem. Se você, ali naquele questionário, está medindo algum conceito, sim, quero lhes dizer que sim, você está fazendo psicometria, ok? Então, necessariamente, psicometria não tem a ver só com teste, ok? Todas as vezes que a gente usa matemática na psicologia para medir alguma coisa, nós estamos falando de psicometria. Só para avisar, essa aula talvez seja um pouquinho difícil de entender para algumas pessoas. Então, qualquer dúvida que surja, por favor, comuniquem-me para que eu possa tentar explicar de formas variadas. Tem cliente que quer saber como funciona e saber explicar faz com que esse mesmo cliente adquira confiança. Exatamente. A rebimboca da parafuseta é o mecânico que a gente não sabe o que ele faz, ele explica, a gente não entende nada, a gente fala, tudo bem, pelo menos meu carro tá andando, né? Só que isso não acontece com a questão psicológica. Se você tá usando o instrumento ali, você tem que minimamente saber como que ele foi construído, senão você não vai passar confiança nenhuma para a pessoa a quem você está aplicando aquilo. Então, para falar de psicometria, necessariamente a gente fala de um problema muito grande do uso da matemática nos fenômenos naturais. Que é o seguinte, quando a gente fala de matemática, a matemática ela é algo concreto, né? Ela é uma coisa concreta, onde o número ele só representa um número, uma quantidade, né? Ela tem ali as suas especificidades, é uma ciência argumentativa, é realizada através de cálculos, em cima de cálculos e etc. E quando a gente passa para os fenômenos naturais, entre eles os fenômenos do comportamento, a coisa muda. Por quê? Primeiro, né, a gente tem uma taxa de variabilidade muito grande, as coisas mudam assim rapidamente. Segundo, é uma ciência empírica, ou seja, a gente não mede nada em fenômenos naturais somente com cálculos. Esses cálculos, inclusive, eles são embasados empiricamente, né? Seja por através de teoria, através de lei, a gente vai ver isso mais pra frente. Então percebam que, beleza, a matemática ela é concreta, ela é um negócio que tem um monte de cálculo, ela é um negócio argumentativo e ponto. E as ciências naturais, entre elas a ciência humana, é completamente diferente, porque parte do investigador, a observação, né, depende muito do ponto humano, está sujeito a variâncias, está sujeito a erros, etc. Então, como é que eu consigo justificar o uso dessa ciência matemática aqui, né, para designar fenômenos naturais? Se a matemática é tão fechada, como é que eu consigo explicar esses fenômenos aqui, que são múltiplos, diversos, variáveis, humanos, no final das contas, com a matemática? Será que eu consigo, né? Eis a questão. A questão é que até hoje a gente não consegue responder muito bem. E por que a gente não consegue responder muito bem? Simples. Para falar de passar o número concreto para a ordem do abstrato, né? Para a ordem do humano, da medida humana, a gente está falando de alguns problemas que ocorrem. Olha, a gente até consegue usar o número nas ciências humanas se nós conseguirmos de alguma forma manter
todas as características, os atributos do número e do fenômeno que está acontecendo aqui. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o que acontece aí nesse meio do caminho. Quando a gente tenta enquadrar o número num fenômeno humano, num fenômeno comportamental, o que pode ocorrer? Primeiro, temos o problema da representatividade ou do isomorfismo, que é o quê? Bom, dentro da álgebra, a palavra isomorfismo, eu vou ler aqui para vocês que eu não decorei isso, significa correspondência biunívoca entre os elementos de dois grupos que preserva as operações de ambos. Ou seja, se você soma 2 mais 4, o 2 vai permanecer 2 e o 4 vai permanecer 4. Você vai somar as quantias e nenhum deles vai se modificar. Não é igual, por exemplo, vamos pegar as ciências humanas, certo? Vamos falar de teste de QI. Você pega um QI, uma pessoa com um QI de 100 e você pega uma pessoa com um QI de 120, isso significa que você consegue somar os dois QIs e dar 220? Aí você fala, olha, essas duas pessoas juntas aqui têm um QI de 220. Nossa, tomada. Não, nas ciências humanas isso não acontece. Um número pode não significar um número. Um número pode significar mais ou menos um número. Não sei se ficou muito claro. Mas, primeiramente, o problema do isomorfismo no uso da matemática nas ciências sociais / humanas é justamente que precisamos, o máximo possível, fazer com que esse número aqui represente esse fenômeno em todos os seus atributos. É justificável a gente conseguir utilizar esse número para designar um atributo? É correspondível? Se eu falo que a pessoa está em uma escala de estresse 2, eu estou conseguindo designar corretamente? Esse 2 está realmente representando 2 estresses? Está realmente representando o quê? Então, a gente tem esse primeiro problema, que é o da representatividade, em que um número, nas ciências humanas, às vezes não representa essa quantidade fixa. Segundo, a pergunta é, será que um número é a única ou a melhor forma de representar as propriedades do objeto? Como assim? Existem casos em que o número é a melhor forma de representar. Por exemplo, se você vai no supermercado e fala, eu vou comprar 3 batatas, qual é a melhor forma de representar 3 batatas? Com o número 3. 3 batatas. E você sabe que vai representar claramente o número de batata que você quer. Agora, se você for falar, por exemplo, de escala de estresse e ansiedade, o número 3, como eu tinha falado há pouco tempo atrás, não necessariamente significa 3 ansiedades. O número 3 não necessariamente significa um ponto fixo. O número 3 pode ser mais ou menos 3, ou menos 3, mais para menos, mais próximo de 4 do que de 2. Não é um negócio estático. Então, percebam que existe uma diferença entre a representação de uma batata, que a quantidade ali é fixa, você consegue visualizar, e na representação de fenômenos naturais. Que significa que em algumas disposições, né, em algumas situações, o número é mais válido para representar uma coisa do que outra. Então, o número é mais válido para representar a quantidade de batata do que ele é válido para representar a quantidade de estresse que você tá na semana. Ok? E o último problema é o problema do erro. Falar de ser humano é falar de erro, gente. Ser humano é o ser do erro. Mas não necessariamente o erro, aqui em psicometria, ele tem a ver com carga de negatividade, né? Ai, você errou. Não, não é isso. É porque é o seguinte, nós, para determinarmos uma certa medida, nós dependemos de um instrumento. Seja ele estatístico, seja ele um teste, nós dependemos desse instrumento para tirar essa medida. E por conta disso, por conta de nós dependermos de um instrumento, ocasiona que há erros múltiplos. Pode ser por causa do instrumento, pode ser por sua causa, né, que aconteceu ali uma variância no número que você esperava, pode ser por conta das condições climáticas. Então, percebam que o erro não é que ele tem uma carga negativa, mas é que ele já é esperado.
Então, todas as vezes que a gente trabalha com medida, e não estou falando só de medida nas ciências humanas, mas falar de medida é falar de erro. Porque o erro, ele vai acontecer, não importa em qual situação você esteja. Qual é a chave, então, Violeta? Já que o erro vai acontecer de qualquer jeito, o que eu tenho que fazer? É exatamente por isso que os instrumentos psicológicos e todos os outros, inclusive, por exemplo, né, nas estatísticas eleitorais, vocês lembram? Toda vez nas estatísticas eleitorais aparece lá, olha, tanto por cento para o candidato tal, tanto por cento para o candidato Y. E aí eles colocam lá embaixo, né, como é que eles chamam, gente, na Margem de erro. Isso, margem de erro, exatamente. Aí eles colocam lá, margem de erro para tanto, né? E é exatamente isso que a gente sempre tem que fazer na medida. A gente precisa tirar esse erro, né, que é previsível, que a gente sabia que ele ia acontecer, e é assim que a gente transpassa ele. Porque se a gente já sabe que ele vai acontecer e se prepara para o seu acontecimento, aí ele não vira uma coisa tão grave assim, né? Então percebam que o erro tem fontes diversas, né? O instrumento, como eu falei, o próprio instrumento ele já tem essa preparação para o erro, né? A diferença individual de cada observador. Então, por exemplo, pode ser que eu aplique um instrumento, dê um resultado, outra pessoa aplique o mesmo instrumento, dê outro resultado. Porque assim, gente, mesmo os instrumentos que são psicométricos, né, que tem sim a sua carga de individualidade, em que depende do aplicador ali, da eficiência, da eficácia do aplicador, de colocar as coisas ali, de interpretar, ou então pode ser um erro de interpretação, pode ser um erro de aplicação na hora que você foi falar, você não falou da melhor forma possível, e isso alterou os resultados da pessoa, etc. Tem aí várias fontes, e tem os erros aleatórios. Gente, erros aleatórios surgem aí do nada, sei lá, você tá aplicando e aí a energia cai, do nada, fica tudo escuro, fica quente. É claro que vai ali ocasionar uma diferença nos resultados. Então, são esses 3 problemas da gente conseguir transpassar o número matemático para as ciências naturais. O problema do isomorfismo, ou seja, se o número ele realmente consegue expressar o fenômeno. A unicidade, se o número é realmente a melhor forma de expressar, se ele é válido para expressar isso. E o erro. A gente tem esses 3 problemas na hora de conseguir utilizar a matemática na psicologia ou em outras ciências que partem do ser humano e da natureza, em suma. Professora, eu não sei se eu entendi direito a diferença entre isomorfismo e unicidade. Tá. Vamos lá. Tipo, tá. Pode falar. Não, é porque, tipo assim, parece que os dois eles têm a ver com se o número nem sempre vai representar verdadeiramente um fenômeno da natureza. Principalmente quando estamos falando de pessoas. Então, mas é porque eles são bem parecidos. Porém, qual é a diferença? A representatividade, ela está falando especificamente da representação, seja ela simbólica, seja ela quantitativa, né? Então, esse número que eu estou utilizando aqui, ele vai preservar todos os atributos do fenômeno? Então, se eu falar que você está em uma escala de estresse 3, né, ali nos seus resultados, eu estou conseguindo representar aí por completo o que você está sentindo? Será que esse 3 está dando uma noção geral do estresse que você está tendo? A unicidade, ela fala de validade, que é o quê? O número, ele serve mais para uma coisa do que para outra. Então, é o exemplo da batata. O número, ele serve mais para falar da batata, ele é mais válido para falar de quantidade de batata do que falar de quantidade de estresse. E por causa disso, nós temos que utilizar muitos outros instrumentos, muitas outras técnicas, né? Para conseguir conciliar as coisas, porque a validade do número aqui para as ciências humanas não é tão grande, ele não serve tanto, ele não é tão preciso, não é tão confiável quanto ali na base mais quantitativa, na base da batata ou de quantias fixas, entendeu?
Então, a representatividade ou isomorfismo, ele está falando do quanto que esse número consegue abarcar toda a complexidade desse fenômeno, ok? O quanto ele salva desses atributos, né? Então, novamente, se eu digo que você está numa escala 3 de estresse, o quanto esse 3 está conseguindo juntar todas as coisas aí que você está sentindo, entendeu? Deu para entender a diferença agora? Entendi, deu sim. Mais alguma dúvida, gente? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês se caírem na dúvida de que não entenderam nada, quando chegar lá na frente, vão dizer, professora, eu não entendo nada desde a primeira aula. Vocês perguntam, minha gente. Pergunte, por favor. Não, é só pra confirmar. Porque no isomorfismo também tem a questão de preservar não somente o fenômeno que está sendo pesquisado, mas também preservar o máximo das características do próprio número, né? Exatamente, Railson. É a preservação máxima, o quanto que a gente consegue preservar essas características dos dois aí ao mesmo tempo. Para conseguir dizer que essa medida é confiável, a gente tem que preservar o máximo todos os atributos do número e todos os atributos do fenômeno. Outra coisa que eu não entendi direito desde o início, mas não é tão relevante assim. É só porque o título do slide, tipo, problemas na natureza da medida, eu não sei se eu entendi. Como assim? É porque o problema, Gil, é exatamente esse. Quais obstáculos que a gente encontra, né, na medida em psicologia? Quando a gente passa os números matemáticos para psicologia, não é fácil, não é um negócio que aconteceu naturalmente, entendeu? A gente tem problemas, tem questões, e são esses problemas aí, né? Esses problemas que a gente encontra que batem de frente com a transposição do número para a ciência humana. Compreendeu? Compreendi, sim. Mais alguma dúvida? Olha, não. Vocês falem, viu, gente? Então, falando de base axiomática da medida e falando extensivamente de axioma, né? Axioma dentro da álgebra significa uma sentença que é considerada óbvia e que você não precisa ficar explicando ela, né, várias e várias vezes para que a gente consiga fazer outras coisas. Como assim, professor? O que significa isso? Significa que o número, né, os números, eles têm propriedades que são óbvias, né? Tem propriedades que a gente não precisa ficar explicando várias vezes para a gente fazer as coisas. Só que, quando a gente vai para os fenômenos da natureza, alguma dessas propriedades óbvias ficam um pouquinho a desejar, entendeu? Porque, novamente, é difícil a gente usar o número nas ciências humanas. Então, mesmo que essas propriedades dos números sejam óbvias, sejam, assim, legítimas, que a gente sabe que um número tem, quando passa essas coisas aí para a ciência humana, muito se perde. E a gente vai ver quais são essas propriedades que o número tem, óbvias. A primeira propriedade que um número tem é a identidade. Ou seja, o número, ele só é igual a si mesmo. O 1, não existe outro número que também represente o 1. O 1 é 1 e ponto. O 2 representa 2, representa 2 maçãs, representa 2 bananas, representam 2 pessoas. É uma quantidade fixa. Não tem dizendo assim, tá aqui tem 2 pessoas. Você não pode pegar e falar, aqui tem 4 pessoas. Não, pera, mas tem 2. Então, a identidade, essa propriedade que o número tem, a primeira, que é a identidade, representa o quê? Que o número, ele só é igual a si mesmo. Somente a si mesmo, né? Então, aí tem algumas características dessa propriedade, né? Que é a reflexibilidade, A igual a A, B igual a B. Essas daí são características mais matemáticas, né? Simetria, que a gente aprende aí nos nossos cálculos da vida, quando a gente vai mexer com incógnita, né? Se A é igual a B, a gente consegue trocar. Se A é igual a B, B também é igual a A. E transitividade, né? Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Vocês estão lembrando aí ensino médio, gente, essas características?
Que isso daqui é puramente aquela... É regra de 3, quase, né? Que você consegue trocar uma propriedade pela outra, justamente porque os valores são iguais. Então, lembra aquelas continhas? Se x é igual a 12, aí tem lá, né? A mais x é igual a, sei lá, 36. Aí você substitui o x pelo 13 que tá ali. Transitividade, né? Se um é igual a outro. Também, Lívia, também. Essa propriedade ela é muito usada em trocentos conteúdos aí matemáticos. Mas, basicamente, essa propriedade da identidade, ela salvaguarda a noção de que um número ele só é igual a si mesmo e ponto final, acabou. Né? Não existe o 2 não representa 1. O 2 só representa ele mesmo. O 1 só representa ele mesmo. Aí é engraçado, né? Porque isso parece tão óbvio. Nossa, que óbvio. Mas nas ciências humanas não fica tão óbvio assim. A gente vai entender por que mais pra frente. A segunda propriedade que um número tem é a ordem. Como assim a ordem? Primeiro, os números eles estão dispostos em ordem de magnitude. Ou um é maior que o outro, ou um é menor que o outro, certo? Isso é óbvio, né? Então, a gente sabe que os números são assimétricos, a gente consegue trocar eles de lugar, ou a gente consegue conectá-los, etc. E essa questão do ordem denso, né? A gente sabe que por conta da ordem, por exemplo, entre 1 e 2, não é só 1 e 2, a gente aprende aí quando a gente fala de números racionais, né? Entre 1 e 2 tem vários numerozinhos com vírgulas e vírgulas, tem um infinito, né? Entre 1 e o 2. Mas que também estão dispostos em ordem de magnitude, ou seja, um é maior ou menor que o outro. Nossa, professora, mas que óbvio isso. Calma aí, óbvio, mas nas ciências humanas não é tão óbvio assim. Eu tô falando isso para todo slide porque é a realidade, né? Nossa, professora, mas que besta, é claro que o número só é igual a si mesmo. Nossa, mas é claro que o número... ele está disposto em ordem de magnitude, um é maior ou menor que o outro. Que besta isso! Besta realmente, mas calma aí. Nas ciências humanas as coisas não ficam tão óbvias assim. Alguns infinitos são maiores que os outros. Realmente, e os das ciências humanas, os infinitos são bem mais largos. Na matemática, a relação transitiva é que se estabelece em 3 elementos de um conjunto. Isso aí. Isso aí mesmo, Márcia. Relembrando... ensino médio, né? Aí a última propriedade é a aditividade. É outra coisa muito óbvia. Que é o quê? Rafaela, tô gravando. Que é o quê? Um número você consegue somar um ao outro. Simples. E o resultado dessa soma é diferente deles mesmos, né? Então, se você soma 1 mais 2, vai dar 3. Né? Os números conseguem se trocar. É aquela história do X e do Y. Você consegue trocar eles de lugar. A ordem das bananas não altera a vitamina. Né? Então, se você somar 6 mais 4 e somar 4 mais 6, vai dar a mesma coisa. Né? E eles conseguem ser associados com outros também. Então, se você botar 2 bananas e uma maçã, o gosto vai ser o mesmo do que você colocar uma maçã e 2 bananas. Porque é a mesma quantidade, né? Você só trocou a ordem. Mas, enfim, é outra propriedade óbvia. Então, as propriedades do número 3. Deixa eu só confirmar, são 3, né? Vai que não são 3 e eu esqueci. São 3. Identidade, o número só é igual a ele mesmo. Segundo, ordem, os números estão dispostos em magnitudes diferentes. E aditividade. O número pode ser somado, subtraído, etc. E dá para fazer tudo isso. Óbvio, né? É óbvio. Falando de matemática, isso é besta. Mas não falando de ciências humanas. E aí a gente percebe que nas ciências humanas a gente não consegue salvaguardar essas 3 propriedades óbvias da matemática. Nas ciências humanas, no máximo, a gente consegue salvar 2. Tem alguns teóricos que dizem que a gente consegue salvar 3, mas eles são meio descreditados. A maioria das vezes a gente só consegue salvaguardar 2. E normalmente elas... Oi? Não. Mãezinha, pode levar a banana política pra mim? Obrigada. Ai, caiu aqui. Obrigada. Então...
olha só que louco. Nas ciências humanas, a gente no máximo consegue salvar 2 dessas propriedades aí, né? Normalmente é a ordem e a identidade. A aditividade nas ciências humanas quase não existe, tá? E a gente vai entender por quê. Agora, nas ciências humanas, a medida só acontece quando a gente, pelo menos, salva a propriedade da ordem, né? Pelo menos a ordem. Oi, Lívia, pode falar. Salvar? Salvar é tipo guardar. Guardar, no caso, é manter, entendeu? Então, ó, são 3, né? Identidade, ordem e aditividade. Quando eu digo salvar, eu quero dizer que eu não consigo manter as 3 ao mesmo tempo, né? Às vezes eu consigo manter no máximo 2. Salvar no sentido de manter, tá? Então, a medida, gente, ela só acontece pelo menos se a gente usa o elemento da ordem, pelo menos. Se a gente usa só identidade, não é medida. Como assim, professora? Mas identidade não pode ser medida? Não. Se usar só identidade, não é medida. Eu vou explicar para vocês. Tá, professora, beleza. Então, se você diz que tem essas 3 características aí do número, propriedades são óbvias, e mesmo assim a gente não consegue manter essas 3 óbvias características. Então, como é que a gente consegue usar isso ao nosso favor? E outra, é possível medir a magnitude desses fenômenos naturais com os números, sem salvar, sem manter todas as suas propriedades? E é por isso que, já que a gente não consegue manter todas as propriedades do número dentro de uma medida, que a gente separa essas medidas em níveis, em escalas. Então, nesse nível aqui, eu consigo manter só a identidade. Nesse nível aqui, eu consigo manter a identidade e a ordem. Nesse nível aqui, então, nós temos níveis de medida em que cada nível a gente consegue manter uma propriedade a mais desse número, né? Então, são níveis diferentes. Na psicologia, a gente tá nos níveis, assim, meio termo, entendeu? As escalas em psicologia, elas normalmente, como eu falei, elas só salvam a propriedade da ordem e da identidade. E, de novo, eu vou explicar por quê. Calma aí, gente. Calma aí. Peraí, vocês estão entendendo até aqui? Algo ficou aí meio nublado para vocês que eu possa esclarecer? Eu não sei se eu entendi muito bem o que seriam esses níveis e escalas de medida. Então, perceba que a gente tem essas 3 propriedades do número, né? Conforme... digamos que a gente só consegue manter uma. Então, a gente está num nível mais abaixo. Agora a gente conseguiu manter 2 propriedades. Aí a gente vai para um nível mais acima. A gente conseguiu manter 3 propriedades. Aí a gente vai para um nível mais acima ainda. Então, os níveis é exatamente isso. Dependendo da quantidade de propriedades que a gente consegue manter do número, aí a gente vai subindo as escadinhas, entendeu? Não é que pode falar. Mas isso é em relação a, por exemplo, um questionário que temos lá, uma pergunta que pode manter, sei lá, 2 níveis, ou um nível, uma das propriedades só. É isso? Mais ou menos por esse caminho, mas em cada medida, em cada tipo de medida, essa medida ela não pertence a 2 níveis diferentes. Ela pertence a só uma escala. A gente vai ver isso. Você vai entender melhor agora quando eu for falar exatamente de cada escala, de cada nível e escala de medida. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para você. Tudo bem? Tá bom. Então, a gente vai para o nível de escala 0, ali embaixinho, nível básico, que é a escala nominal. Como assim? A escala nominal, ela só usa a identidade do número. Tá, professora, não entendi nada. Lembrem, a identidade é o quê? É a representação de que um número só é igual a si mesmo, né? Um número tem ali uma característica que é dele e nenhum outro pode simbolizar ele.
fala mais do signo, do símbolo numérico do que da quantia em si. Na escala nominal, que é a primeira base, o primeiro nível aí, a gente não mede, não tem medida. Um exemplo, muito fácil. Qual a sua cor preferida? 1, azul. 2, branco. 3, vermelho. Tá. Esses números aqui que eu coloquei do lado das cores, eles significam que o azul é menor que o branco? Sim ou não? Não. Uhum. Esses números que eu coloquei aqui, eles podem ser somados? Então, peraí. Ah, não, professora, mas eu gosto de vermelho e amarelo, então o meu número é 7? Faz sentido pra vocês? Não, eles é só uma representatividade, então. Exatamente. Eu só estou usando, nessa escala nominal, que eu só salvo a propriedade de identidade, eu só estou usando o número para uma representação. Só estou usando o símbolo numérico. Então não tem medida aí. Eu não estou medindo nada. Eu só estou usando o número. Eu poderia, sei lá, trocar esses números por coração. Eu poderia trocar esses números por estrelinhas, entende? Eu só estou usando o visual dele, a identidade dele. Esse qual é a cor do seu cabelo? Oi? Isso teria a ver com os tipos de mensuração? Esses são os níveis as escalas de medida. A gente está falando dos níveis, né? A gente está no nível mais básico, né? Que a gente só mantém uma propriedade do número. Então, é como se fosse uma escadinha. Quanto mais propriedades do número a gente tem, mais em cima da escadinha a gente vai. Ah, tá. É porque eu tava lembrando que isso me soa familiar. Daí eu lembrei da aula de estatística. Uhum. E aí eu fui ver. E aí eu tinha anotado aqui que são como tipos de mensuração, que é exatamente o nominal e o ordinal. Não sei se você vai falar sobre isso. Uhum. Mas é porque a escala nominal, ela vem exatamente isso, né? É do nome. Do nome do número. É mais o símbolo dele do que a quantidade em si. Uhum. Esse exemplo aqui do lado que eu coloquei, do loiro, preto, ruivo, etc., eu acho que ele veio errado. Era para ter colocado os números aqui do lado, né? Mas, imaginem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Tá. Se o 7 é outro... Não, se o 6 é branco, isso significa que o cabelo branco é maior do que o cabelo loiro, que é 1? Não. Isso significa que eu somar o ruivo com o castanho, que é o 3 e o 4, que vai dar 7, eu vou ter outra cor de cabelo aqui preferida? Não, gente, não. Justamente porque eu só estou usando o número para representar alguma coisa, né? Como eu falei, esses números aqui facilmente poderiam ser trocados por a cabeça da Hello Kitty. Em cada um desses números aqui a gente bota uma cabecinha da Hello Kitty. Pronto, mesma coisa. Conseguiram entender essa escala nominal, gente? Escala nominal, só salvamos a identidade do número, ok? Isso é igual a embalagem de tinta de cabelo, que a gente coloca lá o número só para você saber. Ou então código de barra. Código de barra é a mesma coisa. Código de barra, ele tá ali, você não pode somar um código de barra com outro e vai dar outro produto. Não, gente, você não pode somar os números do código de barra. Outro exemplo de escala nominal, CPF. Nossa, eu ia falar isso, professora. O CPF estava incluído. Mas o CPF é um tipo de escala nominal. O CPF não é porque o meu sei lá, 0022 e 456 não vão... Gente, vocês não vão fazer conta no meu nome, não. Olha que eu limpei meu nome do Serasa há pouco tempo, pelo amor de Deus. Uns tempos atrás eu fui comemorar que eu tinha tirado minha carteirinha do CRP e aí lá tava meu CPF lindíssimo. Mas coitada da pessoa que tentava se me dar um golpe. Coitada dessa pessoa, ela ia se decepcionar. Mas enfim, gente, o CPF, ele é um estilo de escala nominal. Justamente porque o CPF não é porque o meu é um número e o seu é outro, né? Que o meu número quer dizer que eu sou maior que você. Inclusive, alguém sabe qual é a lógica por trás do número do CPF? Eu não sei não, gente. Sim, são dígitos verificadores. É um logaritmo que, através de processos logarítmicos matemáticos, vão se verificando
tipo, uma equação matemática linear. Enfim. Olha lá, né? E tem 2 dígitos deles que mostram em que estado ele foi retirado. Ah, é? Gerado. Tem. Oh. Eu não sei se são os 2 últimos ou se são os 2 penúltimos, igual o título de eleitor. O penúltimo número do título de eleitor diz o estado onde ele foi tirado. Mais alguém aqui termina com 05? Ou começa com 02? Não sei. E aí eu tô tentando identificar aí agora. Nossa, a gente não sabia disso aí, não. O meu não, só começa com... Se eu não me engano, é o antepenúltimo que representa o estado. Ah, então pera lá, deixa eu ver. Qual o antepenúltimo número? É 2. É 2. É 2 também. Gente, nós somos o segundo estado. Tá vendo como é a escala nominal? Porque esse 2 aí não significa nada, porque nós somos os esquecidos do rolê, né? Então, aí vocês veem que o número só é para identificar, não é para mais nada. Porque se nós fôssemos o 2 na colocação dos estados mesmo, belíssimos. Agora vamos... Será que tem uma ordenzinha? Desculpa, professora. Oi, pode falar. Será que tem uma ordenzinha assim no mapa? Tipo, o Amazonas... Não sei se o Amazonas é um... Mas sei lá. Não sei. Aí vai seguindo lá pelo Nordeste. Gente, a Márcia, ela é fonte de dados. Olha aí, ó. É que eu trabalhei na Justiça Eleitoral, professora. E lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre os sistemas e como aquele númerozinho do título de eleitor gera, é assim, a gente segue a lógica matemática. Para convocar eleitor, a gente faz um tal de depara, que vai lá, escolhe todo mundo aleatoriamente do jeito que a gente quer, a gente só diz 18 anos, segundo grau, vem todo mundo bonitinho. É assim que funciona. Nossa. Mas o Wikipédia tá te perdendo. É, menina. E isso é porque, ó, tá vendo aí, né? Vocês estão vendo a eficiência do sistema eleitoral. E isso é porque tem um doido aí querendo voltar com o voto impresso, né? Aí a gente, né? Por que o 0 é Rio Grande do Sul? Que é isso, gente? É porque Sul é meu país, é isso? É porque eles são de um país separado. Sul é meu país, é por isso que o Rio Grande do Sul é 0. Ai, gente, tem ninguém do Rio Grande do Sul aqui não, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, vocês conseguiram entender aí, né? O nível de escala nominal. Alguém ainda ficou meio nublado esse conceito aí pra vocês? Ou vocês, se alguém perguntar se vocês tivessem que fazer o ENAD, a prova para qualificar a nota de psicologia e perguntasse sobre escala nominal, vocês saberiam denominar, falar sobre, explicar e marcar as alternativas corretas? Olha, se vocês não responderem, eu vou achar que vocês não entenderam, não. Professora, eu acho que sim. Pior que eu acho que sim. Eu acho que eu iria pela lógica do nome. Ai. Dá pra ir pela lógica do nome, nominal, nome, enfim. Exatamente. E é por isso que a escala ordinal tem a ver com a ordem, né? Subindo aí mais um degrauzinho da escada, né? A gente vai para a escala ordinal, que é o segundo nível de medida. Na escala ordinal, a gente já mantém 2 dos atributos do número, a identidade e a ordem. Lembrando que a ordem é a propriedade que diz que um número é maior ou menor do que o outro, né? Então, é só a partir dessa escala que a gente começa a medir alguma coisa. Na escala passada, o número não tem significado quantitativo nenhum. Agora, aqui tem. Nessa escala ordinal tem, justamente porque na escala ordinal a gente consegue aí manter a ordem, né? Manter a disciplina, saber quem é maior e quem é menor aí nos níveis de hierarquia numérica. Exemplos de escalas ordinais. As nossas queridas escalas de satisfação. Como assim, professora?
Aí eu vou pedir assim para vocês. Olha só, meus queridos alunos, vocês vão aí marcar nessa escala de satisfação o quanto que vocês estão satisfeitos com a aula de avaliação psicológica 1. Onde esse vermelhinho aqui é 1 e nada satisfeito, e o verdinho é muito satisfeito. É claro que todos vocês vão marcar 5. Mas, quando vocês marcam 5, isso, escala Likert. A escala Likert que é de 1 a 5, né? Quando você marca 5, isso significa que o 5 é um resultado melhor, maior, do que o 1 aqui vermelho, né? Então, olha, raios, que absurdo. Sai da aula agora! Mas que absurdo vocês, que 3, Alveni, por quê? Eu sou tão legal. Olha. Eu tô vendo isso aí. Inclusive, falando em marcar, gente, eu nunca tive acesso aos resultados da minha avaliação institucional. Nunca tive acesso. Toda vez que eu entro no Cigar pra ver, ainda não temos resultados disponíveis. Menino, vai sair ano que vem só. O resultado do primeiro semestre. Mas, enfim, percebam aqui que temos essas duas propriedades. A primeira é a propriedade da ordem e da identidade. Então, o número, ele representa alguma coisa, ele tem ali um simbolismo, mas, ao mesmo tempo, o 1 é menor do que o 5. Ele tem essa representação de que um é menor ou maior do que o outro. Então, se você marca 4 na escala de satisfação, isso significa que você está menos satisfeito do que quem marcou 5. E a maior parte das medidas em psicologia é desse atributo aqui, é da escala ordinal. A gente, normalmente, em psicologia, a gente fica aqui. Tem algumas escalas, alguns instrumentos em psicologia que a gente consegue ir para a próxima escala, que é a escala intervalar. Mas, normalmente, os inventários, questionários, escalas em psicologia, eles ficam aqui nesse sentido mais ordinal, tá bom? E aí, vocês entenderam aí a escala ordinal? Ah, sim, outra coisa da escala ordinal, gente. Os intervalos entre um e outro não são conhecidos. Como assim? Né? Eu não sei, por exemplo, se você marca 4, né, numa escala de satisfação, eu não sei realmente se você tá 4 ou se você tá, sei lá, 4,79, né? Não dá pra você saber que se você marcou 4, você tá 4 mesmo. E não existem intervalos entre as duas coisas. Então, não dá pra você, numa escala de satisfação, marcar 4,79. Porque ou é 4 ou é 5. E esses intervalos aí ficam meio nublados, né? Ficam meio a gente sem saber se você é realmente 4, se você é 4,6 ou se você é 4,99, quase indo para 5. Essas coisas a gente não mede na psicologia. Não dá para saber. Não dá para classificar. Oi, professora, hoje eu estou 3,93. Oi, professora, hoje eu estou 2,45. É um negócio meio difícil, né? Não, tá limpo. Não. Olha, mãe, aparece aqui. Não, ela vai... Não, aparece aqui, mãe, pra conhecer meus alunos. Ela não quer, gente. Ela disse que ela tá assanhada. Tá não, mãezinha. Tem de ver ela no fundinho um pouquinho. Eles te viram, mãe, nem adiantou. Jéssica tá -1 hoje. Pois é, né? Essas características aí. Essa é a questão do número em psicologia. É meio difícil você sair de um teste, né? De uma avaliação psicológica em que você marcou 5 para estresse e você sai, olha, gente, hoje eu tô 5 no estresse. Nossa, mas o que significa esse 5 no estresse, né? Você normalmente não fala. Normalmente você fala, olha, aqui na minha escala de estresse deu que eu estou muito estressado. Então, hoje eu estou muito estressada. Mas, aprendam a se classificar assim. Professora, hoje eu tô 3,5. Muito bem. Tá vendo? Se quiser saber se tá muito estressado, é só usar o balãozinho, tá? Que balãozinho? Fizeram uma dinâmica no meu trabalho um dia, né? Que eu estava, assim, realmente muito mal, né?
E muito mal física, de todo jeito, né? Uhum. E aí chegaram as psicólogas lá para fazer uma dinâmica no auditório, e elas faziam perguntas e mandavam a gente encher. De acordo com como a gente estava diante da pergunta, a gente enchia o balão. O meu foi o primeiro que estourou, ainda estourou 2 vezes. Eu digo, é para vocês verem como eu estou, tá? O balão fala. Agora,